Bom, quando a gente precisa estudar para o vestibular, uma das coisas que ficam pelo caminho é por onde começar. Eu preciso de um cronograma, eu preciso de uma sequência. Bom, eu tô aqui para ajudar você nisso daí. Eu fiz uma playlist de vídeos que podem te ajudar para o vestibular e eu espero que o jeito como eu possa explicar as coisas facilite a sua vida. Bom, eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e eu estou aqui para dar aula para você. Oi, tudo bem? Eu sou o CG e eu sou biólogo, eu sou botânico e eu estou aqui hoje para fazer uma coisa que eu estava devendo. Na verdade, uma coisa que me cobram muito como professor e tudo mais, e que a partir de agora eu me rendi a fazer. O pessoal me pede muito para que aqui no canal eu possa usar o espaço como um espaço de aula também. E eu inicialmente tinha prometido que não ia fazer isso. Na verdade, o canal surgiu com a ideia de ser um espaço para divulgar ciência, mas ciência usando uma outra via, uma outra história, usando literatura, usando filosofia, usando outros cantos que não fosse necessariamente a dita biologia. Mas, respondendo a pedidos, vamos lá. Eu vou começar uma aula de biologia como se deve aqui no canal, uma playlist na verdade. E esse promete ser o primeiro dos vídeos. Eu falo promete ser um dos primeiros dos vídeos porque a primeira coisa que você faz, por onde a gente começa? Bom, eu vou te dizer. Biologia é o estudo da vida, clichê, né? Logos, é estudo, bios, vida. Então quer dizer que a biologia é o estudo da vida. Mas é o estudo da vida sobre qual aspecto? O estudo científico, na verdade. A gente analisa o ser vivo sobre como ele surgiu, de que forma ele se modificou ao longo da história, de que forma ele criou variabilidade de suas formas e dá os detalhes a respeito de como é que é possível ter uma vida. Tanto no sentido de reprodução, né, um ser vivo dar origem a outro, quanto no sentido dele se manter vivo. Afinal de contas, a natureza é feita de uma série de condições que não são às vezes favoráveis à vida, o que tornaria possível a presença de doenças, o desenvolvimento de situações que são inóspitas à existência, e é sobre isso que a gente tem aqui assunto para falar. Bom, de todas as ciências naturais, a biologia é dada como uma das mais antigas. Aliás, ela era antigamente conhecida como ciência natural. A própria faculdade onde eu estudei antigamente tinha um curso com o nome de Ciências Naturais para a formação de profissionais que na época não se encaixavam necessariamente na formação de um biólogo, né? Aliás, a biologia como profissão é reconhecida há pouco tempo, né? E inclusive isso é bem problemático, porque por ser uma área de ciência tão ampla, existe uma série de outras áreas de ciências que acabam abraçando temas da biologia também, né? E isso é inerente ao fato dela ser tão antiga. Bom, e a primeira pergunta que a gente deveria fazer quando a gente vai falar de biologia é o que é vida? Sim, o que é vida? E responder essa pergunta é muito difícil. E por que é tão difícil? Exatamente porque a gente tem conceitos muito abrangentes. Mas existiu um biólogo no passado, o nome dele é Ernest Mayr, que ele dizia que o mais importante não era exatamente dizer o que era vida, mas quais eram os processos que tornavam possível um ser vivo existir. Esses dias atrás eu me peguei aqui numa situação aqui em casa que me fez questionar e que me ajudou, digamos assim, a trazer a ideia de montar essa playlist aqui do canal. Bom, eu tenho muitas plantas em casa. Bom, né? Eu tenho um canal de botânica, né? Eu sou botânico, afinal de contas, né? Eu sou CG, eu sou botânico, estamos aqui. Olha aí os outros playlists do canal. E uma determinada planta que a gente tem em casa, a gente criava uma muda, ela crescia um pouquinho e morria. Aí a gente achava, deve ser a terra, o vaso, vamos trocar, cabe em outro.
morria. Talvez ela precise de mais luz. A gente foi lá, sol, morria. Sol demais, vamos diminuir o sol ou a quantidade de água. Enfim, tentamos uma infinidade de possibilidades, combinações para tentar criar tal plantinha. E não deu certo. A grande questão é que a gente, neste caso, a gente não achou a receita básica para criar condições para a existência daquela vida. E quais seriam as condições necessárias para o desenvolvimento de uma vida? Bom, algumas características definem isso. Algumas coisas definem como algo ser capaz de permanecer vivo ou de ser considerado vivo. Do tipo, qual a diferença entre a sua vizinha chata, né, o seu cachorro ou uma pedra no quintal? A palavra-chave disso tudo que separa os seres vivos dos seres brutos, e eu acho esse nome maravilhoso, né? O contrário de algo que tem vida, de um ser vivo, é um ser bruto. Enfim, só que cabe um espaço para uma conversa. Mas vamos ao que interessa. A grande diferença entre um ser vivo e um ser bruto é a existência de células. Bom, eu já fiz aqui um vídeo no canal falando sobre o que é uma célula, sobre como é que ela foi descoberta e tudo mais, a origem dessa palavra, mas o que é importante a gente dizer quando a gente estuda biologia é que célula é a unidade básica da vida. E esse conceito, você vai procurar no dicionário, vai estar escrito isso. Você vai procurar nas enciclopédias, vai estar escrito isso. Quem é que usa enciclopédia hoje em dia? Você vai jogar no Google, vai aparecer essa frase como o conceito mais simples da biologia. E essa frase quer dizer o quê? Bom, unidade básica da vida. Unidade básica, a menor parte. Isso significa que se eu pegar aquele cara chato que eu não gosto, picar ele em pedacinhos, em pedacinhos, ainda existirá um momento em que eu acho que já não tem mais nada vivo daquele cidadão e ainda existirão células. não tô aqui pensando numa experiência científica. O café salva a minha vida, me dá vida. Mas é importante dizer que qualquer ser vivo, grande, pequeno ou microscópico, ele minimamente tem que ser formado por uma célula. Sim, o ser vivo tem que ser formado por pelo menos uma célula. E essa célula, por si só, executa as funções básicas de vida. Ela sozinha respira, essa sozinha come, essa sozinha é capaz de reproduzir, essa sozinha armazena informações genéticas. Essa célula, por menor que seja, e sim, a imensa maioria delas não são visíveis a olho nu, foi necessária a invenção de microscópios para que a gente tornasse possível o estudo, a descoberta dessas coisas. Mas é importante dizer que não existe vida sem essas células. A gente, o ser humano macroscópico, algo visível, e vamos combinar 3 dígitos de peso, é bem visível. A gente é formado por trilhões e trilhões e trilhões de células. E elas não são todas iguais entre si. Algo do tipo assim, se eu olho uma célula da pele, se eu olho uma célula do osso, se eu olho uma célula do sistema nervoso, essas células vão ter estruturas básicas em comum, mas elas não são iguais, né? Ou seja, toda célula de um ser humano precisa ter membrana, citoplasma, que é o nome que a gente dá para o recheio dessa célula. A imensa maioria tem núcleo, que seria como se fosse uma bolsa com a função de armazenar o material genético, né, o nosso DNA, mas elas não são idênticas nem em formato e nem em função. Por exemplo, existem células do nosso corpo que são responsáveis pela fabricação de substâncias que são fabricadas só nessas células. Por exemplo, a insulina, que a gente tanto ouve falar dos diabéticos, né, que falta no corpo dos diabéticos ou que é fabricado com defeito no corpo dos diabéticos, é feita exclusivamente no pâncreas. O pâncreas é um órgão que tem ali as suas milhares de células, mas somente aquelas milhares de células fabricam
a tal da insulina. Assim como a gente tem, por exemplo, a queratina, que é uma substância que a gente associa geralmente à pele, a cabelo e tudo mais, e que são basicamente feitas nessas células somente, e mais algumas outras em menores quantidades, mas enfim, nós temos restrições nessas quantidades, nesses lugares onde essas coisas são feitas. É importante dizer que elas vão ser então diferentes em formato e elas vão ser diferentes em funcionalidades, tá? Mas não é a única característica que eu preciso pensar para poder dizer que algo é um ser vivo ou não. Como assim, professor? Bom, eu prefiro que me chamem de CG, tá? Uh, a gente consegue sim olhar para uma pedra e saber que uma pedra não é um ser vivo, não só pelo fato de uma pedra não ter células, mas também por não executar o tal chamado ciclo vital. Ciclo vital é um desses conceitos que a gente aprende ainda basicamente na pré-escola. Eu me lembro de, em algumas situações da minha vida como professor, folhear apostilas, principalmente de educação infantil, e eu tenho um certo fetiche de olhar apostilas de educação infantil, eu acho elas muito bonitinhas. E ver, assim, uma cena é muito clássica, que é assim, tem um casal de galináceos, sim, o seu galo e a dona galinha, numa foto. Logo na sequência, aparece a dona galinha com um ovo. Logo na sequência, aparece um pintinho saindo desse ovo. E na sequência, aparece esse pintinho já virando um franguinho, um galo, e no futuro ele lá com a sua dona galinha de novo, fechando tal ciclo vital, ou aparecendo uma foto de frango assado, avisando que ele morreu para justificar a minha sabedoria por comida. Bom, mas é importante dizer aqui que a gente contou a história desse animalzinho num ciclo. Caminho esse que a gente vai chamar de ciclo vital. Então seria assim: nasce, cresce, reproduz e morre. Quando morre, acaba aquela forma de vida ali. Mas quando ele se reproduz, ele garante que haja um restart, que haja um recomeço, que haja a possibilidade de dar origem a uma nova forma de vida e dar seguimento à vida. Bom, esse é o começo dessa história. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Mas enfim, o começo dessa nossa história era apresentar para você os conceitos mais básicos de vida. É importante dizer que esse conceito é passível de transformação, como tudo na ciência, né? A ciência não traz para a gente respostas definitivas para nada. Ela traz verdades que estão ali próximas a serem substituídas por outras verdades à medida que você acha provas científicas cabais de que algo precisa ser corrigido. Até hoje, o conceito é esse. A vida, seres vivos são basicamente seres formados por células capazes de cumprir um ciclo vital. Bom, eu fico por aqui. Esse é só o primeiro vídeo. Dá prosseguimento no canal aí, porque tem mais vídeos como esse, contando inclusive a continuação, porque você acha que o conceito vida é tão estreito desse jeito, você acha que não tem mais detalhes? Tem sim, vai por mim, tem muita coisa para se falar aí. Bom, eu fico por aqui. Enquanto isso, assiste aí outros vídeos do canal, tem umas coisas legais, me segue no Instagram, curte, comente, compartilhe, espalhe essa semente por aí, porque eu preciso arranjar uma outra forma de ganhar dinheiro, porque esse negócio de ser professor é ótimo, mas vai me deixar pobre ainda. Bom, é isso. Beijo. É CG por aqui e tchau.